Oi, gente, espero que vocês estejam todos bem. Antes de iniciar o episódio novo, eu queria agradecer a todo mundo que tá seguindo, a todo mundo que tá dando reproduções. Eu tô muito feliz com o crescimento. Eu achei que não ia crescer tanto assim, né? E espero que vocês gostem do novo episódio e vamos para a história de hoje. Toda noite, não importa o tempo, alguma coisa passa na nossa rua assobiando baixinho. Só dá pra ouvir se você estiver na sala ou na cozinha quando passa. E sempre começa exatamente às 3h03. O som começa fraco, em algum lugar perto do começo da rua, perto da casa dos Carson. A gente mora no meio da rua, então o assobio passa por nós antes de sumir na direção da rua sem saída. Quando eu era mais novo, eu e minha irmã nos enfiávamos na cozinha algumas noites para ouvir. Mamãe e papai não gostavam disso e a gente se dava mal se eles descobrissem. Mas eles nunca pegavam muito no nosso pé, já que a gente sempre seguia a regra grande: não tentar olhar para o que quer que estivesse assobiando. Meu bairro é um lugar engraçado. Eu moro aqui desde os 6 anos e adoro. As casas são pequenas, mas bem cuidadas, quintais de bom tamanho, um monte de lugares para correr. Tem um monte de outras crianças aqui da minha idade. Eu fiz 13 em outubro. A gente cresceu junto e sempre brincávamos na rua sem saída ou ficava correndo de varanda em varanda no verão. Esse era um bom lugar para crescer. Eu já tenho idade para enxergar isso. E só tem duas coisas estranhas aqui: o assobio da noite e a sorte. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, eu nem conseguia ouvir do meu quarto, mas mamãe e papai não gostam de falar sobre isso. Então eu parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e calmo. Ele tem sotaque, já que se mudou para os Estados Unidos quando era criança. A família dele, meus avós, eles são das ilhas, é assim que eles chamam. A única vez que meu pai não fica tão calmo é quando o assobiador aparece. Ele fala um pouco mais rápido, os olhos se movem mais rápido, e ele fala pra gente não pensar muito nisso e sempre lembrar da única regra: a regra grande. Não tentar olhar para fora quando o assobiador passar. Não que a gente pudesse olhar mesmo se quisesse, sabe? Tem venezianas dentro de cada janela, pedaços grossos de lona pesada que descem de cima e prendem na parte de baixo da moldura da janela. Cada trava tem uma fechadura pequena, do tamanho da que você encontra em um diário. Meu pai tranca essas venezianas todas as noites antes da gente ir para a cama e guarda a chave no quarto dele. Minha mãe, eu não sei o que ela pensa sobre o assobio. Eu já vi ela na sala antes, às 3h03, quando o som começa. Eu podia ver ela se eu abrisse a porta do meu quarto só um pouquinho para espiar. Ela não fica lá fora com frequência, pelo menos eu não peguei ela muitas vezes. Mas uma ou duas vezes por mês eu acho que ela se senta lá no nosso sofá e fica só ouvindo. O assobiador tem a mesma melodia toda noite. É alegre. Lembra que tem duas coisas estranhas sobre onde eu moro? Bem, além do nosso assobiador da noite, todo mundo no meu bairro tem muita sorte. É difícil de explicar e o papai também não gosta que a gente fale muito sobre essa parte. Mas coisas boas parecem acontecer com as pessoas por aqui com frequência. Geralmente são coisas pequenas, tipo ganhar em um concurso de rádio ou conseguir uma promoção inesperada no trabalho. E o tempo é bom, não tem crime, e os jardins de todo mundo florescem muito no outono. 1 milhão de pequenas bênçãos, eu já ouvi minha mãe dizer sobre morar aqui. Mas a principal razão pela qual a gente fica aqui, do porquê a gente se mudou pra cá em primeiro lugar, é a minha irmã, Nola. Ela nasceu muito doente, alguma coisa com os pulmões dela. A gente nem pôde levar ela pra casa quando ela nasceu. Só podia visitar ela no hospital. Ela era tão pequena, eu lembro, pequena até comparada com os outros bebês. Uma máquina tinha que respirar por ela. A gente se mudou para nossa casa aqui para ficar mais perto do hospital. Assim que a gente se mudou para cá, a Nola começou a melhorar. Os médicos não conseguiam entender. Eles atribuíam isso ao que quer que eles estivessem fazendo, mas a gente sabia que eles estavam confusos. Mas meus pais sabiam. Até eu sabia. A Nola melhorando era só mais uma das milhões de pequenas bênçãos que a gente ganhou por morar no nosso bairro. Então é por isso que a gente ficou. Mesmo depois que a gente descobriu que, para cada pequeno milagre que acontece aqui todo dia, de vez em quando, algumas coisas ruins acontecem, mas elas só acontecem se você procurar o assobiador. Sabe, nosso bairro tem um comitê de boas-vindas. Eles aparecem com caçarola de macarrão e uma cesta de presentes, sempre que alguém novo se muda. Eles são muito simpáticos. 4 pessoas apareceram quando a gente se mudou há 7 anos. O comitê bateu um papo, me deu uma barra de sneakers e revezou para segurar a Nola. Era a primeira semana dela fora do hospital, então eles foram muito cuidadosos. Aí o comitê pediu para falar com os meus pais em particular, então eu fui mandado para o meu quarto.
onde eu ainda consegui ouvir quase todas as palavras. O comitê de boas-vindas contou para os meus pais sobre como o bairro era bom. Realmente, muito bom. Um tipo de bom difícil de explicar. E aí eles contaram para os meus pais sobre o assobio, ainda mais difícil de explicar, que acontecia toda manhã, às 3h03, e terminava às 3h05 em ponto. O grupo, nossos novos vizinhos, avisou aos meus pais que o assobio era silencioso, nunca ia nos machucar ou ferir, desde que a gente não procurasse o que estava fazendo esse som. Essa parte eles enfatizaram e eu encostei a orelha na porta me esforçando para ouvir. As pessoas que foram procurar o assobiador tiveram a sorte mudada, às vezes tragicamente. Uma nuvem negra ia pairar sobre qualquer um que olhasse. Qualquer coisa que pudesse dar errado ia dar. O envelope pardo que o comitê trouxe continha recortes de jornal, histórias sobre acidentes de carro e vidas arruinadas, mortes públicas e acidentes bizarros. Nem todo mundo morre, eu ouvi o chefe do comitê dizer para o meu pai. Mas a vida sai deles. Mesmo que eles vivam, não tem luz neles, nunca mais, nenhuma esperança. Minha mãe, eu podia ver que ela não estava levando a sério. Ela continuava perguntando se isso era alguma pegadinha que eles faziam com os novos vizinhos. Em um certo momento, minha mãe ficou brava. Acusou o comitê de tentar nos assustar para sair da nossa nova casa. Perguntou se eles eram racistas por causa do meu pai ser das ilhas. Meu pai acalmou ela. Disse que ele podia ver que nossos vizinhos eram sinceros e que eles só estavam tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo esse tipo de história da mãe dele e que ele sabia que tinham coisas estranhas que andavam entre nós. Algumas dessas coisas estranhas eram boas e algumas eram ruins, mas a maioria era só diferente. Depois que o comitê foi embora, o pai foi na loja de ferragens, comprou as persianas de lona, as travas e as fechaduras e instalou em todas as janelas da casa depois do jantar. Aquela primeira noite, na nossa nova casa, eu saí sorrateiramente do meu quarto, às 3 da manhã, só para encontrar meu pai acordado sentado no sofá da sala, segurando minha irmãzinha. Meu pai levantou um dedo em gesto de shh, mas deu um tapinha no sofá do lado dele. Eu sentei e a gente esperou. Exatamente às 3h03, a gente ouviu o assobio. Ele veio e foi embora, igual nossos vizinhos disseram. O assobio volta toda noite e a gente nunca olha, e aproveitamos nossas milhões de pequenas bênçãos todo dia. A Nola respira sozinha, e ela se tornou uma menina forte e esperta. Meu pai até entrou pro comitê de boas-vindas. A gente não tem vizinhos novos com frequência. Por que alguém ia querer ir embora? Mas, quando uma família nova se muda, meu pai e o comitê levam uma caçarola de macarrão, uma cesta de presentes e a pasta pardo. Eu sempre consigo saber pela expressão do rosto do meu pai quando ele volta se a família levou o comitê a sério ou se a gente ia ter vizinhos novos de novo muito em breve. Não faz muito tempo, uma família se mudou para a casa do outro lado da rua da gente. A dona anterior, a senhorita Mad, faleceu aos 105 anos. Ela viveu uma vida boa e longa. Nossos vizinhos pareciam se encaixar bem. Eles acreditaram no comitê de boas-vindas. Seguiram o conselho do meu pai sobre as venezianas com fechaduras, já que eles tinham uma criança pequena. E qualquer recorte de jornal que estivesse naquele envelope pardo, qualquer evidência, meu pai nunca deixou a gente ver, mas eu imagino que deve ter sido muito convincente, já que nossos vizinhos se deram bem sem nenhum problema no primeiro mês. Uma noite, quando nossos vizinhos tiveram que sair da cidade, eles mandaram um filho deles, Holden, para ficar com a gente. Ele tinha 12 anos. Ele estava 1 ano a menos que eu na escola. Eu não conhecia ele muito bem antes daquela noite, mas assim que os pais dele deixaram ele depois do jantar, eu pude ver que ele ia nos meter em uma furada. Você sabe quem está sempre lá fora assobiando toda noite? O Holden perguntou no momento em que os adultos saíram da sala. Nós três estávamos sentados no escritório, algum filme da Disney passando sem graça na televisão. Eu e minha irmã trocamos um olhar. A gente não fala sobre isso, eu disse. Eu acho que é aquele esquisitão que mora na casa amarela grande da esquina, o Holden disse. O Sr. Tolles? Minha irmã perguntou. De jeito nenhum, ele é muito legal. O Holden deu de ombros. Deve ser um psicopata assassino, então. A Nola se contraiu. A gente não fala sobre isso, eu repeti. Vamos pro meu quarto jogar Nintendo. A gente passou as próximas horas jogando, comendo pipoca e depois assistindo filmes. Uma festa típica do pijama. Mas eu podia ver que o Holden estava ficando agitado. Depois que meus pais desejaram boa noite pra gente, trancaram as persianas e foram pra cama. O Holden se levantou da cadeira e foi até onde a Nola e eu estávamos sentados na minha cama. Você já tentou olhar? Ele perguntou. Já tá quase na hora. Como na maioria das festas do pijama, a gente tinha convenientemente ignorado qualquer sugestão da hora de dormir. Eu fiquei chocado ao ver que ele estava certo, já eram quase 3 da manhã. Eu suspirei.
Eu não posso nem tentar olhar, porque meu pai tranca as persianas toda noite e esconde a chave. Ele continuou me ignorando. O nosso pai também, disse a Nola. Não, respondeu Holden. Não, ele não tranca. Você viu ele fazer isso, eu disse, um pouco mais grosso do que eu deveria. O Holden sorriu. Seu pai tranca as persianas sim, mas ele não esconde as chaves. Ele deixa ela na chave normal dele. E daí? Eu perguntei preocupado, que eu já soubesse o que ele ia dizer em seguida. Porque eu tinha notado que meu pai não se importava mais em esconder a chave depois de todos esses anos, porque ele sabia que a gente levava a sério. Então, depois que seu pai trancou tudo, e antes de irem para a cama, eu fui ao banheiro, e no caminho eu posso ter dado uma espiada no quarto deles. E eu posso ter visto o chaveiro do seu pai na cômoda, e eu talvez tenha ido e pego emprestado a chave das persianas. Eu e Nola ficamos olhando e o sorriso dele só aumentou. Você tá mentindo, eu disse. O Holden deu de ombros. Você pode checar se quiser. É só abrir a porta dos seus pais e olhar. Você vai ver o chaveiro dele lá na cômoda. Fiquem aqui, eu falei para os dois. Não se mexam. Eu corri para o quarto dos meus pais, mas hesitei na porta. Se o Holden não estivesse mentindo, meu pai ia ficar bravo, muito bravo. Eu fiquei com medo só de pensar nisso. Mas com mais medo de uma janela aberta com um assobiador bem do lado de fora. Eu abri a porta, quase nada, e olhei. Mas estava muito escuro para ver. Respirando fundo, eu entrei no quarto. 2 passos no escuro, eu congelei. O assobio começou. E eu podia ouvir ele claramente, do quarto dos meus pais. Eu nunca tinha percebido, mas eles devem ter ouvido o som toda noite desde que a gente se mudou para casa. Eles nunca nos contaram. Eu acho que eu não ia conseguir dormir com isso. Eu fiquei ali, ouvindo o assobio chegar mais perto, sem saber se eu devia acender a luz ou chamar meu pai. Sons suaves na sala me trouxeram de volta à realidade. Nola! Eu gritei, saindo do quarto dos meus pais. O Holden e a Nola estavam perto da porta da frente, perto de uma janela. O Holden não estava mentindo. Eu podia ver ele mexendo na trava de uma das persianas. Eu ouvi um clique. Ele tinha chave. O Holden soltou uma risada rápida. A Nola estava do lado dele, encolhida, com medo, mas talvez curiosa. O assobio estava bem do lado de fora da nossa casa agora. Eu acho que eu fiz um som, gritei. Eu não consigo lembrar. O tempo parecia congelado. Ponteiros de relógio pregados no mostrador. Mas eu me vi movendo. Eu não sou rápido. Eu nunca fui atlético. De alguma forma, no entanto, eu cobri o espaço entre mim e a Nola em um instante. Meus olhos estavam fixos nela. Mas eu vi o Holden puxar a persiana toda para baixo, para ela poder se soltar. Eu ouvi o estalo dela começando a subir. E eu ouvi o assobio bem do outro lado da janela. Mas eu estava com os braços em volta da Nola. E eu virei a gente para ela ficar de costas para a janela. Ao mesmo tempo, eu fechei meus olhos com força. A persiana se abriu de repente. O assobio parou. Eu senti a Nola tremendo nos meus braços. Não olha, tá? Eu falei para ela. Não se vira. Nós estávamos posicionados de forma que ela estava de frente para o corredor e eu estava de frente para a janela. Meus olhos ainda estavam fechados. Eu senti ela balançando no meu ombro. Eu estiquei o braço que não estava segurando a Nola e tentei tocar no Holden. Minha mãe encostou no braço dele. Ele estava tremendo mais do que a Nola. Holden? Eu perguntei. Silêncio. Eu passei por ele cuidadosamente e procurei a janela, com os olhos ainda fechados. O vidro estava frio contra as pontas dos meus dedos, mais frio do que devia estar para a época do ano. Eu movi minha mão para cima da janela, procurando a cordinha da persiana. O vidro começou a esquentar quanto mais eu alcançava, e tinha um zumbido suave voltando para os meus dedos. Eu tentei não pensar no que podia estar do outro lado da janela. Finalmente, eu toquei na cordinha e puxei as persianas para baixo. Eu abri meus olhos. Na luz fraca que saía da cozinha, eu pude ver o Holden, pálido e pequeno, olhando para a janela, agora fechada. Holden? Eu perguntei de novo. Ele se virou para mim e ele gritou. Tudo virou uma correria de movimento. Luzes se acenderam no corredor, depois na sala. Os passos dos meus pais ecoaram pelo chão de madeira. Eu não me virei para olhar para eles. Meus olhos estavam grudados no Holden. Ele estava pálido. Tinha mordido o lábio com tanta força que tinha uma fina linha de sangue escorrendo pelo queixo e ele tinha se molhado. O que aconteceu? Meu pai perguntou de trás de mim. Eu consegui me virar do Holden e olhar para trás. Ele olhou. Eu nunca tinha visto meu pai com medo antes, mas eu vi naquela noite, naquele momento, um terror velho e feio costurado no rosto dele, o medo de um pai. Só o Holden? Ele murmurou para mim. Eu balancei a cabeça dizendo sim. Meu pai soltou um suspiro. Ele pareceu tão aliviado que eu quase esperava que ele comemorasse.
Mas aí ele se virou pro Holden, e o rosto do meu pai mudou. Eu me perguntei se ele se sentiu mal por se sentir bem, que o Holden foi o único que olhou. Teve uma batida na porta. A gente congelou. O Holden gemeu. Não atende, minha mãe disse. Ela estava no limiar do corredor. Eu sempre achei que ela era cética e só dava uma de louca pro meu pai sobre as janelas e o assobiador. Mas naquela noite, a gente era todo mundo crente. Eu notei que meus pais estavam segurando tacos de beisebol, que eles deviam ter pegado no quarto deles. A batida veio de novo, um pouco mais alta dessa vez. Por favor, não abra a porta, o Holden sussurrou. Meu pai foi até ele, abraçou ele forte. A gente não vai. Meu pai prometeu, ainda segurando o taco. Nada vai entrar aqui hoje. Dessa vez a batida foi alta o suficiente para fazer a porta tremer. O Holden gritou de novo e a Nola agarrou os braços em volta do meu pescoço. Minha mãe veio e se ajoelhou do nosso lado, envolvendo minha irmã e eu. Chama a polícia, minha mãe sussurrou pro meu pai. A batida parou instantaneamente. Meu pai olhou por cima do ombro pra gente. Você acha que... Ele foi interrompido por uma batida frenética que se transformou em uma batidinha educada. Polícia! Alguma coisa disse do outro lado da porta. A voz de fora soava exatamente como a minha mãe, como um papagaio repetindo as palavras dela. Polícia! Chama a polícia! Polícia! Minha mãe nos puxou para perto. Polícia! 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 Por favor, pare! Eu ouvi ela sussurrar. Eu acho que chamar eles não vai ajudar, meu pai disse. Como a gente vai saber quando são eles que estão na porta? A batida voltou mais forte do que antes. A porta tremeu. Aí parou. Depois de um longo momento, eu ouvi a batida de novo, mas estava vindo na nossa porta dos fundos. A gente se virou junto para a porta dos fundos, mas a batida imediatamente voltou para a porta da frente. Da frente para trás, de trás para frente. Alta, depois baixa, depois alta de novo. De repente, o som estava vindo das duas portas ao mesmo tempo. Golpes grandes e pesados como uma marreta. Aí alguma coisa começou a bater em todas as janelas da casa. Depois nas paredes. Era como se a gente estivesse vivendo dentro de um tambor, com uma dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou a gente era uma tartaruga e alguma coisa estava tentando nos tirar da nossa casca. Para! O Holden gritou. A batida morreu. Eu não vou contar, o Holden disse, olhando para a porta. Eu prometo que eu não vou contar para ninguém o que eu vi. Por favor, vá embora. A gente esperou por quase 1 minuto. Aí a gente ouviu um toque-toque suave vindo da janela que o Holden tinha olhado antes. O Holden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro vendo a forca sendo construída do lado de fora da cela dele. Meu pai segurou ele, passou a mão no cabelo dele, mas nunca mentiu para ele. Nunca disse que as coisas iam ficar bem. A batida na janela continuou pelo resto da noite. A gente se amontoou na sala por não sei quanto tempo. Eventualmente, minha mãe tentou levar a gente para o meu quarto enquanto meu pai ficou para vigiar a porta. Mas no segundo em que a gente se mudou para o meu quarto, a batida voltou, tão alta que era impossível ignorar. Eu estava com medo da porta não aguentar. A gente voltou para a sala e a batida parou. Só o toque-toque na janela permaneceu. Nenhum de nós dormiu naquela noite. A batida parou por volta das 7 da manhã, mais ou menos a hora que o sol nasce aqui. A gente esperou mais 2 horas antes do meu pai abrir as persianas de uma janela. Ele fez a gente voltar para o quarto dos meus pais primeiro. Eu ouvi ele abrir a porta e depois voltar. Ok, ele falou pra gente. Acabou. Os pais do Holden voltaram por volta da hora do almoço. Minha mãe e meu pai levaram Holden para casa dele e eles entraram por um bom tempo. Eu e a Nola assistimos da janela. Ela ficou grudada em mim o dia todo, bem do meu lado, às vezes segurando a minha mão. Quando meus pais voltaram, eles pareciam sombrios, mas não contaram pra gente o que eles disseram pra família do Holden. Era domingo, então a gente passou o dia todo junto. Pediu pizza e assistiu filmes. Naquela noite, todo mundo dormiu no meu quarto. A Nola e minha mãe na cama comigo, meu pai numa cadeira que ele tinha puxado. Não teve batida naquela noite ou em nenhuma noite desde então. A gente não viu muito o Holden ou os pais dele pelo resto daquela semana. Mas na quinta-feira, tinha um caminhão de mudança na garagem deles. Eu e a Nola assistimos eles empacotando a tarde toda depois da escola. O que mais me marcou foi como o Holden e os pais dele pareciam cansados. Os três tinham a mesma palidez, bocas sombrias e olhos sem luz. Mesmo do outro lado da rua eu podia ver que alguma coisa estava muito errada. O Holden e a família dele foram embora antes do pôr do sol. Eu lembro que o comitê de boas-vindas original disse para os meus pais quando a gente se mudou.
Nem todo mundo que olha pro assobiador morre, mas até aqueles que vivem perdem a luz, e o resto das suas vidas são cheias de infortúnios. 1 milhão de pequenas tragédias. Eu acho que os pais de Holden devem ter olhado, ou para confortar ele, se eles não acreditassem, ou para compartilhar o fardo, se eles acreditassem. Eu observo a Nola alguns dias, feliz e jovem e viva, e eu me pergunto, se eu tivesse sido mais lento, se ela tivesse olhado pela janela naquela noite, eu teria olhado também, para confortar ela, para compartilhar aquele fardo? Eu fico feliz por não ter que descobrir. A gente ainda mora naquela casa, naquele bairro. A gente ainda ouve nosso assobiador passando toda noite. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são boas demais para ir embora. Mas somos mais cuidadosos agora. Não chamamos mais amigos para dormir aqui. E meu pai esconde as chaves das persianas muito, muito bem. Não que eu tenha ido procurar. Algumas coisas você só não precisa procurar. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Segunda história postada aqui no podcast. Eu espero que vocês gostem, tanto quanto vocês gostaram da primeira. E foi isso. Até a próxima história, até o próximo episódio.